O Nubank vai quebrar? O fundador bilionário do Roxinho tá pulando fora do barco? O que aconteceu essa semana acendeu o maior sinal de alerta para os mais de 90 milhões de clientes do Nubank. O CEO e fundador do Nubank, o Davi Vélez, acabou de vender uma parte das ações dele. E não foi pouco dinheiro, não. Foi uma bolada bilionária. E a grande questão que ninguém tá te contando é por que ele faria isso logo agora no melhor momento da história do banco, né, da fintech? Então vamos aos fatos, né, para você entender a dimensão disso. No dia 15 de agosto passado, né, poucos dias depois do Nubank anunciar um lucro recorde que fez as ações dispararem, o Davi Vélez foi lá e vendeu 33 milhões de ações do próprio banco. Essa venda colocou no bolso dele a quantia de 432 milhões de dólares. Que convertendo para a nossa realidade, isso dá cerca de 2,3 bilhões de reais. É dinheiro que não acaba mais. E aí vem a primeira dúvida. Se a empresa vai bem, se está dando lucro, né, como esses 700 milhões de dólares que foram anunciados de lucro recentemente, e dá um retorno sobre o investimento de 28% no patrimônio ali do investidor, ou seja, é uma máquina de fazer dinheiro, por que o capitão do navio, o cara que criou tudo isso, resolveria de uma hora para outra vender parte do tesouro dele? É aqui que a história fica mais interessante. Oficialmente, o Nubank soltou, claro, uma nota dizendo que a venda foi por fins de planejamento patrimonial. É uma resposta padrão, é o que as empresas sempre dizem, né, nessas horas. Basicamente, é um jeito bonito de falar, olha, ele precisava do dinheiro para organizar a vida dele. Então, não tem nada demais nisso aí, não. E para ser justo, esse é um bom argumento de fato. O Davi Vélez, por sinal, ele faz parte do The Giving Pledge, que é um pacto criado pelo Bill Gates e também pelo Warren Buffett, onde bilionários prometem doar a maior parte de suas fortunas ainda em vida. Então parte desse dinheiro, sim, pode ir para caridade. Mas o mercado não é tão ingênuo. E você também não deveria ser. Sempre que o fundador, um insider, alguém que sabe tudo que acontece dentro, vende uma parte relevante da empresa, uma luz amarela precisa acender. E esse sinal de alerta não é só um caso isolado, não. Ele faz parte de um padrão de comportamento que eu já venho observando há um bom tempo no Nubank. Esse padrão que eu tô falando do Nubank, ele tá mudando, e não é só nas ações, não. Inclusive o Nubank também tá mudando uma das coisas mais importantes, que são os benefícios que ele oferece para você, que é o cliente, né? Então o roxinho não tá mais tão roxinho como antes. Há uns dias eu fiz um vídeo, né, completo, uma análise profunda mostrando como o principal produto de luxo do Nubank, que é o ultravioleta, mudou as regras e deixou de ser aquela maravilha toda, né? Se tornando um padrão quase comum. Então se você não viu, o link tá aqui na descrição, mas eu te lembro de clicar no final, porque aí você vai entender por que a piora dos serviços e essa venda de ações podem eventualmente estar conectadas. Pensa assim comigo, ó, no mercado financeiro existe uma coisa chamada assimetria de informação. A gente, o mercado, né, só enxerga a pontinha lá do iceberg, né, os lucros, os resultados, as notícias, né? Só que nesse caso, o Davi Vélez não só enxerga o iceberg inteiro, como ele é o iceberg. Ele sabe dos planos, ele sabe dos riscos, ele sabe dos concorrentes, das ameaças que a gente nem sonha que existem. Então, a pergunta de 2,3 bilhões de reais é: se ele sabe que o Nubank vai continuar crescendo nesse ritmo absurdo, por que vender agora? Por que ele não espera as ações valorizarem ainda mais? Pô, vender agora, logo depois da alta, essa é uma estratégia aí clássica de quem quer realizar o lucro. Ele tá ganhando no topo. E não é a primeira vez que isso aconteceu, né? E não foi só ele. A outra cofundadora do Nubank, a Cristina Junqueira, também vendeu uma parte milionária de suas ações. Quando uma coisa acontece uma vez, né? Pode ser um acaso. Agora, quando uma coisa acontece de novo, começa a aparecer aí uma estratégia, né? O que você acha? E a gente precisa entender que estratégia é essa. Só que antes de eu te revelar qual é essa estratégia por trás disso tudo, e o que você precisa saber para se proteger, se essa análise tá abrindo a sua mente, se você tá gostando de ir além das notícias superficiais que você vê por aí, faz o básico que me ajuda demais. Deixa o like aqui embaixo agora, que é de graça, porque assim você mostra pro YouTube que esse conteúdo tem valor. E se você ainda não for inscrito, tá perdendo tempo, clica aqui para não perder os próximos alertas. Ó, e falando em economizar e ganhar um dinheirinho extra, se você ainda não tem uma conta no Recarga Pay, eu vou deixar o link aqui embaixo, onde você ganha R$20 de cashback no seu primeiro Pix de pelo menos R$50 usando o cartão de crédito. Você pode fazer o Pix para você mesmo, é dinheiro na mesa, o link tá na descrição. Agora vamos voltar para a estratégia do Nubank. Qual que é essa grande estratégia? Por que vender agora, né? A resposta deve estar na mudança de fase do Nubank. Pensa no Nubank como se fossem duas empresas diferentes. O Nubank fase 1, né, que é aquele que a gente conheceu, que muita gente se apaixonou, porque tinha uma única missão:
crescer a qualquer custo. Conquistar cliente, queimar caixa para ser o maior, foi aquela época do uau, né? Do cartão sem anuidade, do atendimento incrível, dos benefícios que ninguém tinha. E foi nessa fase que eles te conquistaram. Só que agora nós estamos falando do Nubank na fase 2. A empresa abriu capital na Bolsa de Valores, tem acionista no mundo todo e todos os acionistas cobram só uma coisa: lucro. O foco não é mais ter 100 milhões de clientes. O foco agora é fazer dinheiro com esses 100 milhões de clientes. E como se faz dinheiro? Cortando custos e aumentando receitas, ou seja, reduzindo benefícios agressivos e aos poucos ir parecendo mais e mais com um banco tradicional. A venda de ações, pelo fundador pode ser o maior sinal de todos de que ele sabe que a fase de crescimento explosivo, de valorização absurda das ações, podem estar chegando ao fim. E ele está realizando, portanto, o lucro dele lá em cima. Ok, então a gente chegou na parte mais importante. O que isso significa para você que tem seu dinheiro, seu cartão, seus investimentos lá? É hora de entrar em pânico, de cancelar tudo, de correr para as colinas? Não, porque o Nubank não vai quebrar. Na verdade, essa fase 2, que é focada em lucro, torna o banco uma instituição ainda mais sólida e segura do que naquela época que ele só queimava a caixa. Então seu dinheiro no Nubank nesse momento está super seguro. Mas, e esse é o mais importante do vídeo, o Nubank que te oferece valor, o Nubank que era disparado a melhor opção do mercado, esse Nubank está morrendo. Aquele sentimento que você fazia parte de alguma coisa revolucionária, muito vantajosa, ele está sendo substituído pouco a pouco pela realidade de que você é mais um cliente em uma planilha de lucros. E é por isso que você precisa mudar a sua postura. Você não precisa cancelar a sua conta, eu também não vou cancelar a minha, mas você precisa urgentemente parar de ser um cliente passivo e se tornar um cliente, atento. Primeiro, reavalie todos os seus produtos. O cartão do Nubank, na sua realidade, ainda é o melhor? A sua caixinha ainda rende bem, comparada com outros CDBs de liquidez diária? Não confia só na fama do passado, não. Segundo, compare também a concorrência. Por quê? Os concorrentes, os outros bancos digitais e até os bancões, todos eles correram atrás. Hoje existem opções com cashback melhor, com salas VIP mais baratas, com investimentos mais rentáveis. O Nubank não reina sozinho mais. E o terceiro e mais importante ponto, para você entender essa mudança na prática, assiste o meu vídeo sobre o Nubank Ultravioleta, porque lá eu desmonto ponto a ponto como eles pegaram um produto e o transformaram em algo genérico. É o maior exemplo dessa fase 2. Eu vou deixar o vídeo na descrição, mas resumindo, a venda bilionária aí do Davi Vélez não é um sinal de que o navio vai afundar, na verdade é só o toque do sino avisando que esse navio, mudou de rota, e a rota da revolução acabou. Agora é só a rota tradicional dos lucros mesmo que começou. Gente, tem que aceitar, o Nubank deixou de ser uma startup, ele virou de vez um bancão, com tudo de bom e tudo de ruim que isso significa. E agora a bola tá com você. Eu quero saber qual a sua opinião. Se você já sentiu essa mudança no seu dia a dia, se o seu Nubank ainda vale a pena para você, deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece que na descrição eu deixei o link para você entender o que mudou de uma forma que ninguém soube te explicar sobre o Nubank Ultravioleta. Clica aqui que eu te vejo lá.